E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Valeu por estar aqui mais uma vez e vamos embora para mais uma aula de evolução. Hoje a gente vai trabalhar a especiação. A ideia de especiação ela é bem simples, é a ideia do surgimento de uma nova espécie. E como é que isso vai acontecer, professor? Isso vai acontecer a partir de uma diferenciação dentro de uma população. Quando os indivíduos eles começam a ficar diferentes da sua população original, chegando ao ponto de se isolarem reprodutivamente dos indivíduos originais dessa população, a gente diz que ali ocorreu um processo de especiação. Para ficar bem clara a ideia de especiação, é só a gente entender o conceito biológico de espécie. Existem diversos conceitos para a espécie, mas em 1940 a gente criou um conceito-chave para a palavra espécie, que é o conceito biológico, que diz que os indivíduos são de mesma espécie quando naturalmente eles são capazes de reproduzir e gerar um descendente fértil. Vê que ideia simples. Quando dois indivíduos de forma natural, sem interferência do homem, sem interferências ambientais, de uma forma natural, eles conseguem se encontrar e gerar um filho, e esse filho é capaz de dar outros filhos, então isso quer dizer que ele teve a capacidade de naturalmente reproduzir e gerar descendentes férteis. Logo, são de mesma espécie. É claro que esse conceito tem algumas limitações, né? Por exemplo, se o indivíduo for assexuado, ele não entra no conceito biológico de espécie. Então a gente tem que repensar um pouquinho aí e abrir um pouquinho mais esse conceito. Quando a gente fala em evolução, e aí a gente abre esse leque, sai do ser humano e vai para todos os indivíduos, a gente usa o conceito filogenético de espécie, que diz que uma espécie nada mais é do que o menor grupo de um mesmo ancestral comum. O menor grupo de um mesmo ancestral comum é o conceito filogenético de espécie. E indivíduos que naturalmente são capazes de reproduzir e gerar um descendente fértil é o conceito biológico de espécie. Partindo desses dois, a gente vai trabalhar hoje tudo que envolve especiação. A especiação, basicamente, ela pode ocorrer de 4 tipos. Isso de acordo com sua geografia espacial, ou seja, de acordo com como está essa população. Imagina que aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui um esquemazinho, bem básicozinho, usando círculos. Então a gente tem um círculo lá em cima, que é o círculo todo em verde, que é a minha população original, que pelo conceito de especiação vai ter que sofrer o quê? Diferenciação, beleza? Essa diferenciação pode ocorrer de 4 maneiras diferentes. Ela pode ocorrer da maneira alopátrica, da maneira peripátrica, da maneira parapátrica ou da maneira simpátrica. E a gente vai ver agora cada uma delas baseada, lembra sempre dessa imagem, baseada que a população original é esse círculo totalmente em verde, beleza? A primeira delas é a especiação alopátrica. Olha essa daqui. O que acontece nessa especiação? Vai ter uma diferenciação. Olha que o círculo totalmente verde ficou agora metade verde e metade amarelo, mas ele não está unido. Olha que tem aí uma barreira entre eles dois. Tem um espaçozinho. Virou 2 semicírculos e um espaço entre esses dois que não se tocam. Isso quer dizer que esses indivíduos não estão mais dentro do mesmo habitat. Essa população foi dividida em 2 subpopulações que não se encontram mais. Essa é a ideia. Até porque a palavra alopátrica, e aí vai ficar a dica, beleza? A palavra pátrica vai sempre se lembrar a pátria. O que é a pátria? O local da onde você veio, o local onde você nasceu. Então, nós temos a mesma pátria, o Brasil. A gente nasceu no Brasil, beleza? Indivíduos, quando eles estão em alopatria, isso quer dizer que eles não estão mais na mesma pátria, eles estão em lugares diferentes. Essa palavra alo significa outro ou diferente. Indivíduos em pátria diferentes são indivíduos que nasceram em locais diferentes. Por isso que tem essa barreira aí no meio. Se você der uma sacada aqui nessa imagem aqui embaixo, ó, é a mesma ideia lá do nosso círculo. Só que a minha barreira aqui, ó, a barreira que está separando esses largátios em 2 lados é um rio. Olha, quando eu crio esse rio aqui no meio, eu impeço que os largatos de um lado possam ir para o outro, porque eles não são bons nadadores. Se eles entrarem nessa água, eles vão morrer afogados. E aí eu separo esses dois em 2 subpopulações. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer na especiação alopátrica é ter uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica pode ser gerada por um terremoto que abra uma cavidade entre dois espaços, pode ser gerada por uma montanha que seja formada entre 2 espaços, pode ser gerada por um rio que seja formado entre 2 espaços. Quando eu tenho essas barreiras geográficas, o que é que eu promovo? Eu promovo uma quebra do fluxo gênico. A subpopulação A não consegue se comunicar com a subpopulação B. Então lá o círculozinho verde e o círculozinho amarelo, eles não se comunicam mais, porque tem um espaço entre eles dois. Se eles não se comunicam, eu corto o fluxo gênico daquela população. As subpopulações perdem esse contato, tá?
Ao longo do tempo vai ocorrer mutação, vai ocorrer recombinação, vai ocorrer derivação gênica, tudo que a gente já estudou. Os indivíduos de um lado vão sofrer um tipo de modificação, enquanto os indivíduos do outro lado vão sofrer no outro. Por que eles vão sofrer modificações diferentes? Porque eles estão em ambientes diferentes. Olha, quem está de um lado pode ter condições ambientais totalmente diferentes do outro lado. O alimento de um lado pode ser diferente do outro lado. A sombra de um lado pode ser diferente em quantidade do outro lado, então a temperatura de um lado é diferente da outra. O terreno de um lado, o solo de um lado pode ser diferente do outro lado. Quando a gente tem esses ambientes diferentes, a gente tem, obviamente, seleções naturais diferentes. Então, os processos mutagênicos de recombinação e de deriva vão ser diferentes dos dois lados. No futuro, essas duas subpopulações podem voltar a se encontrar. Nesse exemplo do rio, o rio pode secar. Ele pode simplesmente criar ali um período de seca e nesse período de seca esvaziar, permitindo que uma subpopulação entre em contato com a outra subpopulação. Se no reencontro dessas duas subpopulações, um lado não cruza mais com o outro, ou seja, eles não mais reproduzem entre si, eles estão agora dentro do mesmo lugar, naturalmente, e são capazes de se encontrar, mas não são mais capazes de reproduzir e gerar descendentes férteis. Por quê? Porque se diferenciou tanto um lado do outro que eles não mais agora são atraídos sexualmente um pelo outro. Então logo eles não reproduzem, não acasalam um com o outro e tem agora um isolamento reprodutivo, fazendo com que eu tenha agora, ao invés de uma espécie, duas espécies que foram originadas de uma única população. Beleza? Para você ter ideia de exemplo, imagina aqui, nessa figura aqui, que a gente está falando da Gondwana. Não sei se vocês lembram lá do processo que a gente tem da separação continental, né? E a gente tem o nosso planeta inicialmente, a gente tem a Pangeia, nosso planeta inicialmente, a gente vai ter todos os continentes juntos, que é a Pangeia. E aí a gente vai ter uma deriva continental que, à medida que as placas tectônicas vão se mexendo, a gente vai separando a Ásia, a África, a Europa, a Austrália, as Américas, elas vão se separando uma das outras, tá? Se a gente passa lá para 160 milhões de anos, a gente tem supercontinentes. A gente tem, por exemplo, um supercontinente chamado de Gondwana, onde a gente prendia a América, a África e a Austrália, né? Todos esses continentes, continente oceânica, Oceania, com a África, com as Américas, era um continente só, América do Sul, tudo um continente só, gigantesco, chamado de Gondwana. Então a gente tem ali contato. Os animais eles podiam passar por ali, por mais que fosse extenso, mas nada impedia o contato de um ser vivo com o outro, beleza? Com o passar do tempo vai ocorrendo aí a derivação continental, né? Vai ocorrendo o movimento das placas tectônicas e elas vão se separando. E a gente tem agora entre a África e as Américas, entre a África e a Oceania, oceanos. Então a gente tem oceanos ali que dividem esses continentes, que impede agora que uma espécie vá de um lado para o outro, beleza? E esse processo de especiação, por exemplo, fez isso com as aves, fazendo com que a gente tenha regiões, por exemplo, como as regiões aqui da América, a gente encontre a ema, beleza? Que é uma ave, o emu, que é uma outra ave, mas quando a gente vai, por exemplo, lá para a Áustria, a gente tem lá a moa, por exemplo. Quando a gente vai para a África, a gente tem um avestruz. Olha como a gente tem animais que todos descendem de um mesmo tipo de ave, todos descendem de um ancestral comum, e aí do ponto de vista filogenético, todos descendem do mesmo ancestral comum, mas hoje eles estão separados por barreiras geográficas, fazendo com que o ambiente, com certeza, da América é diferente do ambiente da África. A gente tem climas, a gente tem habitats, a gente tem nichos ecológicos diferentes do africano e diferente do oceânico. Então, quando a gente imagina esses ambientes, a gente tem aí uma especiação alopátrica, porque indivíduos que viviam juntos foram separados por uma barreira geográfica. O outro exemplo muito comum também acontece aqui nos cânions, tá? Esses cânions, você imagina que tem uma grande depressão aqui, que antes tudo isso aqui, todas essas montanhas eram unidas. E aí você tem aqui o Grand Canyon, que é o cânion mais famoso do mundo. Esse Grand Canyon, separando em norte e sul, ele tem dois tipos de esquilos. Olha aqui, o esquilinho que fica no sul e o esquilinho que fica no norte. Então a gente tem esses dois esquilinhos que têm diferenciações morfológicas visíveis. Por isso que eles ganham o nome aqui de cauda branca e de Harris. Então eles têm essas diferenciações morfológicas, mas o que a gente sabe de fato é que esses dois indivíduos, quando estão agora no mesmo ambiente, eles não mais conseguem reproduzir entre si.
o que fez um processo de especiação. Mas o que foi que gerou esse processo de especiação? A separação dessa população em duas subpopulações, fazendo com que o lado sul sofresse mutações, recombinações e derivas diferentes do lado norte, e logo gerando aí um isolamento reprodutivo entre essas duas subpopulações. Processo de especiação alopátrica. Beleza até aí? Tranquilão? Quando é que esse processo ele passa a ser peripátrica? A palavra peri é em torno de. Então, se você olhar lá na figura, ao invés de eu ter separado esses dois agora em duas regiões, eu coloco essa região em torno da outra região. Ela fica beirando a outra região. É como se eu dissesse a vocês agora que eu não tenho mais a barreira geográfica. Elas podem se comunicar entre si. Beleza? Mas a minha população original agora, ela está explorando um novo ambiente. Não é mais aquele ambiente que se dividiu em dois. Mas imagina que eu aumentei a limitação da minha população. Tanto que se você olhar a bola lá, a bola ganhou uma nova bolinha em cima. Um novo espaço. Esse novo espaço é um novo nicho ecológico. Eu encontrei um novo lugar, um novo habitat, um novo nicho ecológico dentro daquele habitat inicial que antes ninguém explorava. E agora eu sou o explorador. Eu fui lá e digo, eu vou fundar aqui um novo local. Vocês viram bem isso na aula passada, quando a gente falou sobre o efeito do fundador. Uma pequena população, um pequeno grupo, ele migrou de um ambiente para o outro e fundou lá a sua nova população. Qual é o problema disso aí? É que a gente tem um fluxo gênico limitado. Se eu só mandei para lá 10 indivíduos, esses 10 indivíduos vão ter que cruzar entre si e gerar todos os descendentes. O que é diferente da outra população que tinha 1000 indivíduos. Então, a variedade genética na população original vai ser mais alta do que na população nova que foi criada. E aí a gente tem aqui a migração, o efeito do fundador, aí obviamente vai vir o mesmo processo, a mutação, a recombinação e a deriva genética vão atuar sobre esses dois subgrupos, e se eles voltarem a se reencontrar, já que não tem mais barreira geográfica, isso é muito mais fácil de acontecer, eles voltarem a se reencontrar, eles não mais têm a capacidade reprodutiva, então eles têm um isolamento reprodutivo. Alguns autores chamam a peripátrica também de um tipo de alopátrica, só que seria uma alopátrica sem a barreira geográfica. Aí vai depender de autor para autor, mas a grande diferença entre elas é a não existência da barreira geográfica em uma e a existência da barreira geográfica na outra, beleza? Quando é que ela passa a ser parapátrica? A palavra para vem ao lado, mas ao lado não criando uma ideia de um novo nicho que ficou isolado do outro nicho, mas uma ideia de graduação. Se você olhar aqui, ó, eu criei lá em cima uma nova bolinha, mas observa que ela não está 100% amarela e a outra não está 100% verde, mas há um gradiente, a ideia de gradiente, beleza? De uma maneira geral, na especiação parapátrica, a gente diz que os indivíduos eles tendem a reproduzir com os indivíduos que estão mais próximos dele. E isso pode acontecer dentro de uma floresta, por exemplo. Você tem uma floresta e você tem lá todos os animais que estão lá, você pega uma espécie. Vamos pegar aqui uma espécie de ave. As aves, elas estão espalhadas por toda a floresta, beleza? Só que é mais fácil para ela reproduzir com quem está do lado dela do que quem está a 10.000 hectares dela. Então, para que ela vai voar tão longe para reproduzir com o indivíduo que é da mesma espécie que ela, se ela pode reproduzir com o indivíduo que está ao lado dela? Então, é uma ideia de afinidade de reprodução por quem está mais perto do que reproduzir com quem está mais longe. Nada impede que um indivíduo saia e vá reproduzir com o indivíduo do outro lado. Por quê? Porque não tem barreira geográfica. Então, não há esse impedimento de que os indivíduos precisem necessariamente ter um isolamento entre os dois. Mas ele faz essa escolha. Ele escolhe reproduzir com os indivíduos que estão mais próximos dele do que com os indivíduos que estão mais longe dele. E aí isso gera um gradiente de concentração. Os indivíduos mais próximos vão reproduzindo e mantendo aquele fluxo gênico ali, enquanto os indivíduos mais longe vão reproduzindo entre eles e mantendo o fluxo gênico. E o meio é uma mistura entre os dois subgrupos, por isso que gera um gradiente. Mais amarelo em cima, mais verde embaixo, e no meio uma mistura entre os dois. Então é uma ideia de cruzamento por proximidade. Vai ter de novo mutação, vai ter recombinação, deriva genética, fazendo com que cada vez mais esses dois grupos tentem a se distanciar um do outro. Se eles se distanciarem tanto, mais tanto, que chegam ao ponto de ter um isolamento reprodutivo, a gente diz aí que teve uma reprodução parapátrica, beleza? Exemplo aqui de uma reprodução parapátrica. A gente tem aqui, ó, uma espécie de grama, tá? E aí a gente tem essa grama aqui, que ela tem a seguinte característica. Elas vivem no mesmo ambiente. Observa aqui, nessa figura aqui de baixo, elas não têm uma barreira geográfica entre elas. Mas existe um lado que tem um resíduo de mina, que aí pode ser, por exemplo, se a gente imaginar
quando a gente tem a mineração e a gente tem os rejeitos de minério, e a gente tem esse rejeito, esse resíduo que contamina o solo. Isso aconteceu muito em Minas Gerais e a gente sabe os casos que aconteceram. E aí nessa grama ali, que está ali naquela região, ela vai surgindo lá a grama por cima desse rejeito e vai saindo também ao redor onde não tem esse rejeito. Então vocês observam que tem no solo de baixo e no solo de cima, nos dois. Qual é a diferença que está existindo entre os dois? Se você olhar aí no solo de cima, no solo com rejeito, ela já está em floração. Já existem aí as flores. No de baixo não está em floração. Isso indica que, apesar de serem inicialmente a mesma espécie, porque o rejeito foi ocupando aquele espaço e as plantas foram crescendo ali, as plantas já existiam lá, elas só foram crescendo dentro desse rejeito. Apesar de eles estarem no mesmo espaço, o que aconteceu foi que elas estão ganhando tempo de floração diferente. Quem está no rejeito, quem está no resto de mina, tem uma floração em um mês, e quem está fora tem floração em outro mês. Se tem floração em um mês diferente, significa dizer que elas não têm tempos reprodutivos iguais, logo elas não reproduzem entre si. Então elas estão no mesmo ambiente, mas gradualmente elas decidem reproduzir. Quem está no rejeito de mina reproduz com quem está no rejeito de mina, porque está mais próximo. E quem está no solo não contaminado reproduz com quem não está no solo contaminado, porque está mais próximo. Mas inicialmente nada impedia que elas reproduzissem de si. Foi só uma questão de proximidade. E aí isso foi gerando ao longo das gerações uma diferenciação. Ao ponto em que, se elas têm isolamento reprodutivo, têm floração em tempos diferentes, elas passam agora a terem uma nova espécie, um processo de especiação. E o quarto e último, não menos importante, a especiação simpátrica. Diferente da alo, são as duas principais, alopátrica e simpátrica, tá? As outras duas são intermediárias. Diferente da alo, aí eu não tenho uma separação. Se alo significa separado, outro, diferente, já no sim significa junto, igual. Estão no mesmo espaço, na mesma pátria. Ou seja, minha população não migra, minha população não sai atrás de um novo nicho ecológico, elas estão literalmente dentro do mesmo espaço geográfico. Eu tenho uma população aqui, alguém lá no meio começa a se diferenciar. Ele começa a ter mutações de recombinações diferentes dos outros indivíduos. Então, eu não tenho barreira geográfica, mas o que eu posso criar ali é uma barreira biológica. E aí eu posso ter ali, dentro das barreiras biológicas, a questão de mecanismos etológicos, que são mecanismos comportamentais. Eu começar a me atrair só por um tipo de comportamento da minha população, excluir outro tipo de comportamento na minha população. E aí eu começo a selecionar indivíduos específicos dentro da minha população que me atraem e os outros não me atraem. E aí, quando eu faço esse mecanismo de seleção dentro da minha própria população, eu tenho uma especiação simpática. Acredita, por exemplo, que a própria evolução do homem é uma evolução simpática. A gente nunca teve um isolamento geográfico que promovesse essa especiação. Até porque se a gente levasse em consideração o isolamento geográfico, teríamos uma espécie na Ásia, uma espécie na África, uma espécie nas Américas, uma espécie na Oceania, mas a gente não tem isso. A população humana é uma espécie só. Então, a gente, quando sofre especiação, a gente sofre uma especiação do tipo simpátrica. Mesmo estando dentro da mesma população, a gente vai se modificando ao longo do tempo por mecanismos de mutação, de recombinação. Esses mecanismos, eles geram ali barreiras biológicas, fazendo com que eu faça a seleção de um certo grupo de indivíduos até que eu pare de reproduzir com os indivíduos que estão ao meu redor e fico somente com aquele grupo seleto do meio. E aí eu crio um isolamento reprodutivo. Por exemplo, a gente tem aqui uma espécie de mosca, tá? Uma espécie de mosca que ela tinha atração por um tipo de fruto. Esse primeiro fruto aqui, ó, que é um fruto bem parecido com maçã, mas não é uma maçã, é um fruto mais rústico, um fruto mais ancestral. E aí, uma mesma população, ela só reproduzia dentro desse fruto. As moscas só colocavam suas larvas dentro desse fruto. E aí, um fazendeiro decidiu colocar nesse mesmo espaço, nesse mesmo habitat, plantas de maçã comercial, essa maçã que a gente compra hoje atualmente, não um ser vivo ancestral, não algo mais rústico, e passou a ter uma maçã mais comercial. E aí as moscas, partes migraram para dentro do mesmo habitat, migraram para colocar suas larvas dentro dessa maçã, tá? Olha que elas estão no mesmo ambiente. Então, elas ainda não estão ali com barreira geográfica. Então, é simpática. Elas estão lá dentro do mesmo ambiente. Então, há uma árvore do lado da outra. Um grupo de moscas colocou numa planta, outro grupo de moscas colocou na outra planta. O resultado vem na próxima geração. Quando as larvas nascem da planta 1, elas tendem a procurar parceiros que nasceram da mesma planta para reproduzir entre si.
E quando as larvas nascem da planta 2, elas tendem a procurar parceiros que nasceram na mesma planta para reproduzir entre si. Então, ao longo do tempo, eu estou gerando ali um mecanismo de comportamento. Poxa, quem veio de 2, eu quero do 2. Quem veio do 1, eu quero do 1. Nada impedia que elas pudessem reproduzir entre si, mas ela escolheu, ela não por um mecanismo geográfico, mas por um mecanismo biológico, parceiros que vieram do mesmo lugar que ela. Por isso que a gente vai ter ao longo do tempo um processo de especiação, quando essa não mais reproduzir com essa. Quando a primeira, as que nascem da primeira planta não querem mais reproduzir com as que nascem da segunda planta, isso gera aí um isolamento reprodutivo e gera um processo de especiação. Beleza até aqui, gente? Então vamos embora tomar um copo com água que hoje tá quente. Pense no dia quente, a gente chegou na primavera, a primavera tá pegando fogo e já já a gente tá de volta. Beleza? Beijo pra vocês. Então, galerinha, já que eu toquei na primavera, vamos falar um pouquinho sobre a especiação nas plantas, especificamente. As plantas passam também por especiação alopátrica, passam por especiação peripátrica, parapátrica e simpátrica. Passa pelas 4. Mas todos os exemplos que a gente deu aqui foram exemplos em animais. Porque as plantas, além dessas 4, ela tem características exclusivas, coisas que só ela consegue fazer, mas os animais não conseguem. Coisas que para os animais é mortal, para as plantas é comum, na maioria das vezes, beleza? Especiação por hibridização, por exemplo. O que é uma hibridização? É quando eu misturo espécies diferentes. Lá na genética, vocês lembram lá que o híbrido era aquele que era misturado. O mestiço era um híbrido. Tem um puro, que era um homozigoto, e tem um heterozigoto, que era o híbrido. Aqui na evolução, a gente chama de híbrido indivíduos que nascem de espécies diferentes. Então, 2 ou mais espécies, quando se juntam para formar uma outra espécie, a gente tem ali uma hibridização. Tá? Na natureza, isso é muito comum entre as plantas. No ser humano ou em outros animais, isso pode causar morte ou esterilidade. O ser humano, ele não consegue, né? A gente não tem nenhum caso na literatura de ser humano que tenha conseguido efetivamente ter filhos com indivíduos de outra espécie. Mas em animais, outros animais vertebrados, mamíferos, existe na literatura animais que conseguem ter filhos com animais de outra espécie, mas o resultado sempre são filhos estéreis. Já nas plantas, isso pode ou não causar esterilidade. Em alguns casos elas ficam, em outros casos elas não ficam estéreis. Então, quando elas são férteis, no caso das plantas que nascem férteis da hibridização, elas nascem com isolamento reprodutivo entre as plantas que as geraram. Então, vê que engraçado. Você gera um filho, esse filho é diferente tanto do pai quanto da mãe, porque ele não é igual à primeira espécie do pai nem à espécie da mãe, e ele tem uma terceira espécie que é fértil, mas que é isolamento reprodutiva com as 2 primeiras que a gerou. Ela só consegue reproduzir com ela mesma ou com indivíduos que também tenham sido gerados desse mesmo casal. Então ela tem um isolamento reprodutivo que garante que ela é uma nova espécie. Girassóis são muito comuns nesse processo de hibridização. Então vocês conseguem observar aqui nas imagens, ó, tem uma sequência de 3 imagens lá do canto para cá. Vocês conseguem ver um tipo de girassol lá, o progenitor, vezes o segundo tipo de girassol também progenitor, gerando um terceiro tipo de girassol, que é um híbrido. Então a gente tem aqui 3 tipos de girassóis, 3 espécies, que geraram aí um filho híbrido. A primeira com a segunda gerando a terceira. E essa terceira ela é fértil, mas não reproduz nem com a primeira nem com a segunda. Só reproduz com ela mesma, com indivíduos que tenham sido gerados também por esses 2 conjuntos gênicos. Então essa é a ideia de hibridização. A outra ideia que passa só pelas plantas também é a poliploidia. Essa, sem dúvida, não tem nenhum animal que resista, tá? Para quem não lembra lá também das aulas de genética, quando a gente tem mutações gênicas, a gente estuda lá mutações gênicas e cromossômicas, e a gente tem lá as aneuploidias e as poliploidias lá, a gente fala de conjuntos gênicos, tá? Quando vocês estudaram lá síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, e aí você tem lá o aumento de um cromossomo ou a diminuição de um cromossomo. E aí você podia ter a monossomia, trissomia. Lembram disso? Para quem não lembra, volta na aula. Quando eu falo de poliploidia, eu não estou falando de aumentar um cromossomo ou diminuir um cromossomo. Eu estou falando de aumentar todo o conjunto de cromossomo de uma única vez. Então, é uma mutação cromossômica onde, por exemplo, olha aqui para cima, eu tenho um indivíduo 2N com outro indivíduo 2N. O correto seria que eles produzissem gametas, N com N, e geraria um outro indivíduo chamado apenas de 2N. Só que aí, no caso das plantas, o que pode acontecer é que eles geram gametas que, ao invés de terem metade do material genético, tem um material genético completo, fazendo com que o meu filho tenha o dobro do material genético dos pais. Então, 2N mais 2N igual a 4N. Eu vou ter aí o dobro de cromossomos dos pais. Exemplo hipotético, imagine que uma planta tem 18 cromossomos.
Então você pega 18 de um com 18 do outro e o filho vai ter 36 cromossomos. Olha que ele tem aí o dobro da quantidade de cromossomos originais dos pais e da mãe, né, dos progenitores. Então isso aí é uma ideia de poliploidia. Isso normalmente gera isolamento reprodutivo com a planta ancestral, ou seja, a planta que originou aquela planta não consegue mais reproduzir porque não tem mais a afinidade gamética, né? Os gametas vão ter número de cromossomos totalmente diferentes. Isso é muito comum, por exemplo, no trigo. Trigo que a gente se alimenta para comer pão, para comer massas em gerais. Então você tem aqui, por exemplo, ó, você tem lá o primeiro trigozinho, tá lá, o primeiro progenitor tem 28 cromossomos, o segundo progenitor tem 14 cromossomos. E aí quando você junta os dois e gera um filho, o filho tem 42 cromossomos, que nem é igual ao primeiro progenitor, nem é igual ao segundo progenitor, fazendo com que ele tenha ali, ó, um número de cromossomos que é múltiplo dos cromossomos originais. Então ele é do primeiro progenitor, ele é o dobro, do segundo ele é 4 vezes superior, então ele é o quádruplo, e aí ele tem isolamento reprodutivo com essas duas plantas, mas ele é fértil para reproduzir com plantas iguais a eles. Então, esse mecanismo só acontece exclusivamente nas plantas. O mecanismo de especiação por poliploidia, por ter um número maior de cromossomos, fazendo com que ele seja uma planta totalmente diferente das outras, beleza? Já que a gente falou tanto que todo tipo de especiação passa por isolamento reprodutivo, como pode acontecer o isolamento reprodutivo? O isolamento reprodutivo é aquele que vai impedir que um indivíduo consiga reproduzir com outro, fazendo com que eu garanta que eles são de espécies diferentes. O isolamento reprodutivo é dividido em dois grandes grupos, galerinha, bem simples. O primeiro grupo é o grupo pré-zigoto. Pré, antes. Zigoto, primeira célula, que é a união do gameta com o óvulo. Quando os dois se unem, a gente tem o zigoto. Pré-zigoto é um mecanismo que impede que o gameta se encontre com o óvulo, beleza? Quem são os mecanismos que impedem o encontro entre os gametas? O primeiro é o mecanismo sazonal, beleza? Sazonal significa tempo. Então é um mecanismo que tem uma relação direta com o tempo. Olha, isso é um exemplo muito comum nas plantas. As plantas, elas têm tempo de floração diferente. Quem tem árvore em casa, quem tem planta em casa, vê que uma planta dá flor em um mês, enquanto a planta dá flor depois de 2 meses. Olha, se essas plantas dão flores em meses diferentes, elas não podem reproduzir entre si, porque a estrutura reprodutiva de uma planta é a flor. Isso é comum também em animais, tá? Animais também têm períodos férteis. Então, existe, por exemplo, relações entre anfíbios, já na literatura, de sapos que conseguem viver na mesma região, mas não reproduzem entre si, porque eles ficam férteis em períodos diferentes. Um pode estar fértil durante a noite, outro pode estar fértil durante o dia, e aí eles não conseguem reproduzir entre si porque estão férteis em períodos diferentes, beleza? O segundo mecanismo é o segundo por habitat. Tá? Indivíduos que vivem em habitats diferentes, vivem em espaços geográficos diferentes, eles não conseguem se encontrar, logo eles não conseguem reproduzir. A exemplo, o leão e o tigre. O leão, ele vive na selva, ele vive na savana, né? Ele vive lá num ambiente de savana, num ambiente de grama, aquele ambiente mais aberto, enquanto o tigre vive num ambiente de floresta, um ambiente mais fechado, que são dois habitats totalmente diferentes um do outro. Um tigre não vive na savana, um leão não vive na floresta. Logo, eles não se encontram. Se eles não se encontram, é impossível que eles possam reproduzir entre si, mesmo ambos sendo felinos. E aí a gente imagina lá que eles poderiam se encontrar e reproduzir entre si por serem felinos, mas eles não conseguem reproduzir entre si porque não vivem no mesmo habitat. A menos que um homem coloque, mas se um homem colocar, não foi natural. Beleza? Etológico. Etológico significa comportamento. Eu já usei essa palavra na aula de hoje. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, esse pavão. Esse pavão está chamando a atenção da fêmea. E para chamar a atenção da fêmea, ele tem esse comportamento de abrir as penas e chamar a atenção da fêmea. Quanto mais colorido, quanto mais aberto, quanto maior, quanto mais vistoso, mais maior a chance de chamar a atenção da fêmea. Quanto menor for essa pena, menos chama. Então, ali um comportamento. Passarinhos que cantam, estão chamando a atenção da fêmea. A cigarra, quando está lá fazendo aquele barulho insuportável, ele está chamando a atenção da fêmea. Isso são mecanismos de isolamento etológico. Um passarinho só vai cruzar com outro passarinho que tem um canto específico. Então, esse canto é quem atrai a fêmea. Outros cantos ela escuta, mas não faz a menor bola para eles, porque não é o mesmo comportamento que ela procura. Mecânico. Imagina aqui, nessa foto aqui, a gente tem duas raças de cães aí. Imagina esses dois cães tentando cruzar entre si, galerinha. Ia dar um maior estrago, né? Não ia dar certo.
Por quê? Porque tem um isolamento mecânico. A estrutura do órgão reprodutor de um não é compatível com a estrutura do órgão reprodutor do outro. Eles podem estar no mesmo habitat, eles podem estar férteis no mesmo período de tempo, mas eles são proibidos pela anatomia de reproduzirem entre si. Então a gente diz aí que tem um isolamento reprodutivo mecânico, fazendo com que o indivíduo de cima seja de uma espécie diferente do indivíduo de baixo, beleza? E por último, gamético. Muito comum, isolamento muito comum nas plantas. A gente viu, por exemplo, quando a gente falou lá da poliploidia, quando eu tenho um número de cromossomos maior em um indivíduo do que no outro, e eles não conseguem reproduzir entre si, mas também muito comum nos animais aquáticos. Por quê? Nos animais aquáticos, você sabe que para ser animal tem que ter reprodução sexuada, tá? Nos animais aquáticos, a reprodução sexuada é feita através da água. Ele lança os gametas na água e o outro animal precisa absorver esses gametas e levar até o óvulo, porque esses animais não conseguem ter cópula interna, beleza? A cópula chegar mesmo, um indivíduo unir com o outro. Isso acontece com os anfíbios, acontece com os peixes, acontece com os equinodermos, acontece com os invertebrados marinhos em geral, porífero, quinidários. Então, esses seres que precisam da água para reproduzir, precisam lançar um gameta na água. É claro que quando eu lanço um gameta na água, como esse ouriço que está aqui em cima, que é um equinodermo, quando ele lança um gameta na água, esse gameta vai passar por diversos indivíduos que não são o ouriço, que vão absorver isso daí. Qualquer filtrador que tiver naquela água vai absorver esse gameta. Mas por que não será fecundado por eles? Porque há um isolamento gamético. Isso aí, galerinha. Há um isolamento entre o gameta desses indivíduos. Beleza? E existem os isolamentos pós-zigóticos. Olha, se o pré é antes de formar o zigoto, o pós é depois de formar o zigoto. Pode ser de dois tipos. Eu consegui unir os dois indivíduos, esses indivíduos lá naturalmente se encontraram e tiveram uma cópula. Eles acabaram fecundando entre si, beleza? O espermatozoide foi até o óvulo, se uniu os dois. E aí na hora de formar o zigoto, esse zigoto nasceu híbrido, só que eu gerei uma inviabilidade do híbrido. Isso quer dizer que o quê? Essa célula, quando começa a se multiplicar, morre. Ele é inviável de nascer. Ele não consegue virar um feto e esse feto se desenvolver e aí nascer. Ele normalmente, num processo de multiplicação celular dentro da fêmea, ele acaba abortando, acaba morrendo e ele nunca nasce. E aí eu tenho uma inviabilidade do híbrido quando animais diferentes cruzam entre si e nunca geram filhos, beleza? Ou eu tenho a esterilidade do híbrido. É quando esses animais conseguem fecundar entre si, e esse embrião consegue se desenvolver no feto e esse feto consegue nascer. Mas os filhos, quando nascem, nascem estéreis. Os dois exemplos mais famosos são esses dois daqui, beleza? O exemplo que está aqui acima é o exemplo do burro. O burro, ou também chamado de mula, em algumas regiões do Brasil, ele nasce do cruzamento entre o cavalo e o jumento, né? No caso, uma égua e um jumento, ou um cavalo e uma jumenta, porque dois machos e duas fêmeas não vai dar certo. Então, um cavalo e uma jumenta gera o burro, beleza? E aí, quando o burro nasce, por mais que o burro tenha relação sexual, seja com a égua, seja com a jumenta, ou seja com a burra, não importa com quem ele tenha relação sexual, ele nunca vai ter um filho porque ele é estéril. E aí, isso aí é a prova de que ele é o nascimento do cruzamento entre duas espécies diferentes, beleza? E aqui do lado a gente tem um ligre. O ligre é o cruzamento entre o leão e o tigre. Lembra que eu disse que eles não cruzavam porque tinham habitats diferentes. Mas se o ser humano une os dois no mesmo lugar, porque o ser humano gosta de avacalhar, e aí une os dois no mesmo habitat, eles não têm mais o isolamento. Qual era o isolamento deles? Era o isolamento de habitat. Não era mecânico, não era gamético, não era etológico, não era sazonal. Era de habitat. Se eu cortei aquilo dali, já não é mais uma reprodução natural. Então, do ponto de vista biológico, já está fora o conceito de espécie. Mas ainda assim, quando o indivíduo nasce, quando nasce o híbrido é estéril, provando que ali a gente tem um mecanismo que prova que a gente teve um cruzamento entre duas espécies diferentes. A ideia desses híbridos, eles serem estéreis, eles não poderem ter mais filhos e essa genética não ser perpetuada na natureza. Beleza? Alguma dúvida, galerinha? Qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp. Foi um prazer estar aqui com vocês. E logo, logo a gente tá junto. Tchau, gente. Valeu!